se era Baal ou era o nosso Deus. Imagine 450 profetas clamando para Baal. E Eliseu, aliás, Elias, apenas um. Os outros profetas tinham todos morrido, tinham sido mortos. Mas Elias tinha confiança no Deus que ele servia. E o desafio foi esse: vamos até um local, vamos fazer um altar, aí cada um leva um sacrifício e oferece ao seu Deus. Aquele sacrifício que o seu Deus mandar fogo para queimar o sacrifício, esse é o Deus verdadeiro. E o que aconteceu? Passaram toda a manhã os 450 profetas de Baal clamando a Baal, pedindo para que ele enviasse um fogo para que queimasse aquele animal que estava posto sobre o altar. E nada aconteceu. Próximo do meio-dia, Elias começou a questionar aqueles profetas e falar: cadê o Deus de vocês? Será que ele está dormindo, que não ouviu vocês? Ou será que ele está cansado, ou está fazendo outra coisa que não responde vocês? E aqueles profetas, eu imagino, devem ter ficado muito irados, né? Um contra 450 e ainda tirando um sarro. Aí ele fala: não adiantou. Tudo que vocês fizeram até agora, quando a gente lê o texto, a Bíblia diz que eles dançavam, eles se cortavam, se mutilavam, clamando para Baal que mandasse fogo. E nada aconteceu. Aí Deus fala para eles: agora pode parar, agora é minha vez. Agora eu vou clamar ao meu Deus. E o texto fala que Elias arrumou novamente o altar que estava meio destruído. E o que ele fez? Pediu para que ele jogasse em água. Joguem água sobre essas pedras. Joguem água sobre essas pedras, sobre o holocausto que está aqui. Esse cara é louco, né? Nem com esse sol quente, e Baal não mandou fogo. Imagina agora jogar água no altar. O que vai acontecer? Elias prostrou o seu joelho e clamou a Deus. E naquele mesmo momento, Deus mandou fogo do céu. Queimou o altar, queimou os sacrifícios, as pedras derreteram e até um córrego que passava próximo secou pelo poder de Deus. Elias confiava no Deus que ele servia. Você confia no teu Deus? Será que você chegou aqui hoje porque você confia no teu Deus? Ou você veio porque é legal? Quando nós confiamos em Deus, não há limites para aquele que crê. Não há impossível para aquele que crê. No domingo passado eu falei sobre milagres, né? Mostrando justamente que o nosso Deus, ele pode realizar o milagre na nossa vida. Então Elias estava vivendo um momento difícil. Deus o abençoou muito, mas ele entrou num estado de depressão quando ele soube que Jezabel queria matá-lo. E ela lançou uma maldição sobre a vida dele. Falou: amanhã eu juro por todos os deuses que amanhã, nesse horário, ele vai morrer. Muitas vezes nós não confiamos em Deus e acreditamos em palavras de maldição na nossa vida. Não existe. Nós, como filhos de Deus, nós somos intocáveis pelo maligno. Ele não tem poder. Ele não tem poder sobre nós. Somente se Deus permitir. Na história de Jó, eu creio que todo mundo lembra que Satanás chega e pede para Deus: posso tocar nele então? Se meu cara é bom, ele tem tudo, posso tocar nele? Vem pedir autorização. E Satanás também chega e pede para Deus: posso tocar em Pedro? Posso cirandar, peneirar Pedro? Satanás conhecia Pedro também, sabia que era um cara sanguíneo, que era um cara que qualquer coisa estourava, mas Deus não permitiu. Jesus fala:
eu orei por vocês. Então, se Deus não permitir, nada vai acontecer com a gente. Mal nenhum chegará à nossa tenda, se Deus não permitir. Nós temos que confiar em Deus e ter a certeza que Ele está presente na nossa caminhada. Mas quando a gente começa a procurar alguma coisa, ele estava com medo, ele se sentia fraco. Puxa vida, o cara venceu sozinho 450 homens, profetas. E quando aqueles profetas foram derrotados, ele falou para o povo que estava ali: agora peguem, prendam esses homens e levem até o rio. E lá mataram todos. Por quê? Porque eles acreditavam num Deus estranho, um Deus que não tinha poder. E se Baal, o Deus deles, tivesse poder, teria livrado. E não nos livrou nem da morte. Mas o nosso Deus tem esse poder para nos livrar da morte, para nos livrar de todas as afrontas que o inimigo possa tentar. Então nós precisamos estar disposto a viver uma vida com o Senhor. E justamente Deus quer dar resposta para quem está sofrendo. O que você está sofrendo? Primeira atitude que nós temos que entender: que Deus nos encontra aonde quer que a gente possa estar. Indiferente aonde que você estiver, Deus vai te encontrar. Então Elias saiu, deixou o jovem que acompanhava ele, falou: você fica aqui na cidade, eu vou para o deserto. O que ele fez? Foi para o deserto chorar, reclamar. Quantas vezes nós também agimos dessa forma? Nós parece que estamos com todo o poder. Chega um momento que vem uma crise, vem uma dificuldade. E justamente as dificuldades na nossa vida é para mostrar quem é superior na nossa caminhada. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida achando que nós somos os super-heróis. Nós somos aquelas pessoas que podemos tudo. Usamos um texto fora de contexto para dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece, dizendo que somente coisas boas. Mas quando Paulo fala isso, ele estava preso. E ele diz antes: aprendi a viver na pobreza, como aprendi a viver na riqueza. Mesmo preso aqui, eu posso tudo naquele que me fortalece. Por quê? Porque ele sabia em confiar. Em quem confiar? Em Deus, que podia tirá-lo dali. Então Deus chega e fala com Elias: o que você está fazendo aí? Elias estava fugindo. Ele não conseguia mais vislumbrar o seu ministério. Mas quando Deus te chama, Ele não te chama e chega no momento: a partir de agora eu vou te dar aposentadoria. A partir de agora você não precisa mais trabalhar. Não. Deus quer que a gente viva intensamente a comunhão com Ele. E se Deus te chamou, com certeza Ele vai te capacitar. E não adianta você falar: puxa, agora eu vou dar uma parada, vou dar uma descansada. Deus quer que você viva uma vida intensa com Ele. E essa intensidade é dia após dia. Deus não quer que as pessoas fiquem reclamando, como Elias estava acontecendo com ele, Lá no Salmo 139, a palavra de Deus fala, ela diz que nós não podemos nos esconder da presença de Deus. Ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Para onde eu fugirei? No versículo 9 do capítulo 19, a palavra de Deus diz assim: ali entrou numa caverna e passou a noite. Por quê? Ele achou que entrando na caverna ele ia estar escondido. Quantas vezes você faz coisas erradas dentro de uma caverna? Não literalmente numa caverna, mas quantas vezes você se esconde para fazer alguma coisa, achando: puxa, aqui ninguém vai ver, aqui ninguém vai saber o que eu estou fazendo. Como tem o ditado popular: dentro de quatro paredes ninguém sabe o que acontece,
Deus sabe. Deus nos conhece e sabe tudo o que acontece na nossa vida. E ele sabia que Elias estava ali. Mesmo escondido, ele sabia que Elias estava ali e precisava ser abençoado. Deus conhece todos os nossos caminhos. Ele sabe, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso dia a dia. Então não tem como você se esconder da presença de Deus. Pode tentar? Pode. Mas lá no mais íntimo, o salmista diz, né? Se eu subo aos altos céus, lá tu está. Se eu desço nas profundidades, lá tu também está. Então como eu posso me esconder de alguém que vê todas as coisas? De alguém que sabe tudo e tem o controle de tudo? Mas nós podemos buscar esse Deus. Pensa. A palavra diz também que ainda a palavra não chegou à minha boca, mas tu sabes todas as coisas, tu conheces todas as coisas. Então Deus conhece toda a nossa situação. Deus está pronto para te abençoar, mas você precisa viver uma vida diferente. E a resposta para você que sofre, Deus tem o controle da tua vida. Se você confiar em Deus, por mais difícil que seja a caminhada, Deus vai te abençoar. E muitas vezes você tenta se esconder, ou tenta esconder as coisas de Deus, mas Ele sabe tudo. Você pode enganar teu marido, a tua esposa, teus amigos, teus familiares, o pastor. Você pode enganar todo mundo, mas Deus está vendo todas as coisas. Você não vai ter que prestar conta da tua vida para nenhum de nós, somente para Deus, que tem o controle. Então é o momento de a gente ficar alerta. É o momento de a gente ter na consciência: tudo que eu estou fazendo é certo? Tudo que eu estou fazendo é correto? É justo? É bom? Deus conhece o teu coração. O mais profundo sentimento, Deus sabe. Porque na nossa caminhada existem situações que nós precisamos tanto da força do Senhor, que muitas vezes nós desfalecemos porque não clamamos, porque deixamos de buscar. Elias chegou num momento assim, lutou contra 450 homens e teve medo de uma mulher. Olha o poder dessa mulher, né? As mulheres, né? Puxa vida, né? Que poder que tem na mão. Ficou com medo apenas de uma mulher. Puxa, Jezabel agora quer me matar. Quando você se afasta de Deus, você começa a ficar frágil. Tanto que ele entra no deserto e quando ele acha um arbusto, ele para embaixo e começa a chorar. Senhor, olha, já fiz tudo. Lá, eu estou triste agora, tira a minha vida. A minha vida não tem mais valor. Quantas vezes em situações que nós somos confrontados no dia a dia, nós chegamos e falamos: antes eu tivesse morrido. Se eu tivesse morrido, pelo menos estava livre de tudo isso. Quantas vezes nós falamos isso, achando que talvez a morte seja a melhor fuga? Se você morrer com Deus, amém. É lucro. Mas se você morrer sem Deus, será que essa morte vai ser lucro? Será que essa fuga vai ser lucro? Tantas pessoas tiram sua vida porque é uma forma de escapar das situações. O que Deus chama essas pessoas? De covardes. E a palavra de Deus diz que os covardes não entrarão no reino do céu. Por quê? Porque eles têm medo de enfrentar as situações. Deus quer que você esteja no lugar que Ele quer te abençoar.
Talvez, se você possa estar vivendo alguma situação semelhante a de Elias, procurando uma fuga, procurando se esconder, Deus pode te dar a resposta hoje. E Ele quer que você comece a encontrar o caminho da libertação. E isso pode acontecer hoje, pode começar agora. Mas você tem que abrir o teu coração. Você tem que falar: Senhor, fala comigo. Deus quer falar com você do jeito que Ele tem a entender. E Deus fala com a gente de um jeito assim que muitas vezes a gente não entende mesmo. Versículo 11 e 12 do capítulo 19, a palavra de 1 Reis, a palavra fala dessa forma: o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que o separou, e os montes, e estingalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Nós procuramos sempre alguma manifestação maravilhosa na nossa vida, para a gente poder dizer que Deus falou comigo. Muitas vezes nós procuramos: vamos lá numa igreja que lá o pastor tem uma oração forte, então eu vou ser abençoado. Ou vamos lá na outra igreja que lá estão realizando milagres. Aí sim você é abençoado. Deus vai te abençoar aonde Ele quiser te abençoar. Deus vai usar homens, pessoas? Vai, com certeza. Vai usar as igrejas? Vai, com certeza. Mas Ele precisa uma atitude tua. Ele não quer que você fique correndo para lá e para cá. Ele quer que você tome uma posição firme na tua vida. Quando a gente olha para a vida de Moisés, nós vemos que Deus falou com Moisés como um trovão. Lá no Êxodo 19, o texto fala isso, que Deus falou como um trovão. E com Elias, Deus escolheu o quê? Uma brisa suave. O que será que Deus escolheu para falar com você? Mas será que é um vento? Será que é uma brisa? Será que é um trovão? Será que é um temporal? Quem sabe Deus escolheu uma pessoa que está do teu lado para te dar uma palavra de bênção. Quem sabe Deus me escolheu para falar uma palavra para você mudar a tua vida. Quem sabe Deus escolheu teu esposo, tua esposa, alguns dos teus familiares para ser abençoador na tua vida. Então esteja com o ouvido pronto para entender. Esteja com os teus ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes nós queremos que aconteça algo extraordinário. Se vir um vento forte e aquele barulho soar no meu ouvido, talvez eu não entender que Deus esteja falando comigo. Mas Deus quer falar com você em todo tempo, em todo lugar. Muitas vezes você vai ver Deus falando com você através da atitude de algum irmão, através da atitude de alguma pessoa que está perto de você. Elias parou para ouvir, mas primeiro ele teve que fazer o que? Ficar quieto. Ele teve que se calar. Ele teve que parar, prestar atenção, porque Deus queria falar com ele. E muitas vezes na nossa vida agitada, no nosso dia a dia, na nossa correria, nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Você não tem mais tempo para orar? Você não tem tempo para ler a Bíblia? Você não tem tempo para dizer: olha, hoje eu vou para a igreja? As 24 horas do dia parece que se tornaram 12.
Os 7 dias da semana parece que ficaram 4. É tão corrido o teu dia a dia que você acaba não deixando tempo para ouvir a voz de Deus. Você não tem mais comunhão. Como que você vai querer? É como no relacionamento, no casamento. Quando o casamento começa a enfraquecer, é justamente quando acaba o diálogo. Quando você não consegue interagir com a pessoa que um dia você declarou que até a morte nos separe, aí começa as grandes dificuldades. Então a nossa falta de comunhão faz com que você muitas vezes perca as bênçãos que Deus tem para te dar. Muitas vezes nós perdemos a família, filhos. Por quê? Porque nós não tiramos tempo para orar com eles, para estar falando, ensinando. Queremos trabalhar porque eu tenho que dar o melhor para minha família, achando que o dinheiro vai suprir a carência que teu filho tem de você. Mas eu pago um bom colégio para ele, né? Ele tem do bom e do melhor. Quem sabe ele quer que você chame ele e sente do lado dele e fale: meu filho, como é que foi o teu dia? O que você quer fazer com o papai ou com a mamãe? O que você tem de bom para contar para nós? Nós não queremos ouvir, porque muitas vezes, quando eu ouço, eu tenho que assumir uma responsabilidade. Aí eu delego funções. Olha, mulher, você cuida das crianças, da educação, porque eu vou trabalhar. Muitas vezes nós agimos dessa forma, estamos empurrando a nossa responsabilidade. Nós, como homens, a Bíblia nos coloca como sacerdote. A responsabilidade é nossa. Se você está delegando a responsabilidade para a tua esposa, você está agindo de má fé com Deus. Não que ela não tenha que ajudar, tem, com certeza, mas você é o sacerdote da casa. Então você não é apenas o provedor, mas você é o sustentador. E quando você perde isso, você perde a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. E essa falta de sensibilidade nos leva a um estado de depressão, a um estado que nós fugimos da presença do nosso Criador. Como você vai querer ser abençoado se você não está sensível a ouvir a voz do Senhor? E não existe nada melhor, né? Quando você vai falar com tua esposa ou com teu esposo, ou com um namorado, é que aquela pessoa ouve, saboreia as palavras que você fala. Mas muitas vezes o único momento que nós falamos com a nossa esposa é para xingar ou para brigar, né? Mas você não fez isso, eu queria aquilo, não está pronto. Cheguei, olha o horário, você nem fez janta ainda. Muitas vezes nós agimos assim. Mas Deus fala para nós: tome uma posição hoje, esteja sensível. E Elias estava preocupado, porque achando que Jezabel tinha muito mais poder do que o Deus que tinha vencido os 450 profetas de Baal. Faltava o quê? A sensibilidade. Ele achou que ele tinha completado a carreira. Ele achou que para ele agora estava tudo bem, estava tudo bom, agora eu não preciso mais. Mas Deus nos desafia que a gente tem que estar pronto para ouvir a voz do Senhor. Se você está numa situação dessa de sofrimento, ou está cansado, se você está precisando realmente ouvir Deus falar, aguce os seus ouvidos espirituais, para que você possa entender tudo que Deus tem para falar com você, tudo que Deus tem para fazer na tua vida. E com certeza Deus vai falar do jeito e da forma que Ele bem quiser. Então esteja atento, seja um atalaia, seja vigilante, porque Deus vai falar com você. Não importa onde você estiver, Deus tem algo especial para a tua vida. Creia nisso. Creia no poder de Deus, que Ele vai fazer muito mais. A terceira atitude: Deus continuará lhe dando o sentido da sua vida. Elias parece que tinha perdido, né? Elias tinha passado
estava depressivo, e ele não conseguia entender qual era a realidade, ou a real visão que Deus tinha para ele. Talvez você chegou aqui essa noite também assim. Eu não sei o que Deus quer comigo. Eu não sei o que está acontecendo na minha vida, por que isso está acontecendo. Eu já procurei tantas coisas, eu já procurei em tantos lugares. Quando a gente está passando por dificuldades, nós começamos a procurar em várias coisas, em vários lugares, em várias situações. Mas quando você quer realmente ser abençoado, quando você realmente quer que Deus transforme a tua vida, você tem que se apegar exclusivamente nele. Por quê? Porque Ele é fiel e justo. Porque Ele tem esse poder de restauração. E nós procuramos aqui, procuramos ali. É a mesma coisa quando você está com uma dor, né? Você toma uns 30 tipos de remédio. Aí você nem sabe que remédio que fez efeito, que melhorou a tua dor. Por quê? Porque foi se medicando, se automedicando. Mas quando você toma, né? Eu estou com uma dor muscular, eu tomo um Dorflex, né? Sabe que foi o Dorflex que melhorou? Não foi a aspirina, não foi a Novagina. Por quê? Porque você tem uma posição definida. É isso que Deus quer de nós. Tenha uma posição definida que eu vou te honrar. Paulo fala, né, lá em 1 Coríntios 15:58, que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Se você está disposto a trabalhar, se você está disposto a pôr um sentido na tua vida, Deus está pronto para caminhar com você. Deus está pronto para investir nesse negócio com você. É isso que Deus quer. Tome uma posição, tome uma atitude, que eu estarei contigo. E a palavra de Deus jamais voltará vazia. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Se a palavra de Deus fala isso, por que eu vou temer? Então, indiferente a circunstância que você possa estar vivendo hoje, Deus tem algo especial. Versículos de 10 a 14, que nós lemos antes do capítulo 19, ele fala do zelo de Deus com o profeta. Ele mostra o cuidado de Deus. Ele fala da infidelidade do povo. Ele mostra, né, que ele chega e fala: Senhor, eu fui fiel contigo em todo o tempo, mas o povo de Israel te abandonou, só eu fiquei. E agora, ainda, as pessoas querem me matar. Deus sabe de todas as coisas na nossa vida, e Deus quer nos honrar. O teu trabalho não é vão no Senhor. Por que não é vão? Porque Deus quer nos cuidar. Aí lá no versículo 18, Deus fala para Elias, né? Um pouquinho antes ele fala: Elias, agora pega e volte. O teu trabalho não acabou por aqui. Volte pelo mesmo caminho que você veio. Por quê? Porque eu deixei 7.000 pessoas que não se prostraram a outros deuses esperando por você. Imagine se Elias, se Deus tivesse dado para Elias o que ele pediu. Ele pediu o quê? A morte. Aí Eliseu, que foi o sucessor de Elias, não teria sido abençoado. Por quê? Porque Elias não cumpriu o que Deus tinha para ele. Imagine o rei Azael não seria rei, porque Elias não teria ungido. Então, muitas vezes, quando você não cumpre o que Deus tem para fazer na tua vida, quando você deixa de lado e acha: não, tá bom até aqui, eu já cheguei numa altura que posso parar, agora vou descansar. Deus tem muito mais para você.
Deus sempre tem algo novo, mas você tem que querer ser abençoado. Se Elias tivesse parado, essas 3 pessoas não teriam sido abençoadas. E se talvez você parar, ou muitas vezes você fala, eu vou parar de orar pela minha esposa, ou pelo meu esposo, ou pelos meus familiares, não adianta. Quantos anos eu estou orando para que eles mudem de vida, para que eles aceitem Jesus, e não tem diferença. Quem sabe se você parar, aí sim, não vai ter diferença mesmo. Mas a palavra de Deus fala que de joelho no chão, nós somos mais do que vencedores. Enquanto você continuar clamando, na hora que Deus quiser, Ele vai abençoar a tua casa. Ele vai fazer a diferença na tua vida. Mas você tem que estar perto. Você tem que pedir para Deus te levar aonde você pode ouvir a voz do Senhor. E aonde tu pode ouvir a voz do Senhor? É perto dele. É junto com Ele. Só assim você vai conseguir ser vencedor. Quando você viver uma vida regrada, quando você viver uma vida de santidade. O que é ser santo? É ser separado. E separado não significa que você não vai falhar. Mas você é uma pessoa separada por Deus para não falhar. Mesmo que você fale, quando você pede perdão, Deus com certeza te perdoa, porque Ele te escolheu. A palavra de Deus fala que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, se você está aqui essa noite, não é por acaso, ou porque você não tinha o que fazer, ou porque estar aqui é melhor que assistir o Faustão, ou o Campeonato Brasileiro. Você está aqui porque Deus te escolheu. Você é uma pessoa privilegiada por Deus. Você é uma pessoa especial. Se você não fosse especial, talvez você estaria em tantos outros lugares. Por isso que Deus te escolheu. Pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei o meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me no seu chat ele diz que a melhor inspiração que uma pessoa deprimida ou uma pessoa angustiada pode receber é responsabilidade de Deus em suas mãos. Aí com certeza suas forças são renovadas. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei como você vai sair daqui. Com certeza com suas forças renovadas, porque Deus é com você. Abaixa a tua cabeça aí, onde você está. Fale com Deus. Abre o teu coração para Ele. Talvez você está como Elias, escondido, com medo. Ou talvez você acha que já fez tudo na tua vida, está entregando a tua vida. Elias teve medo e fugiu.
para tentar salvar a sua vida. E ele fala: Senhor, muitos homens santos já morreram e só eu fiquei. Talvez você está pensando da mesma forma: olha, Senhor, só eu fiquei. A minha família não aceita a Ti. Minha esposa ou meu esposo, meus filhos não querem ter um compromisso contigo. Só eu. E é justamente quando você está ouvindo a voz do Senhor, é nesse momento que Ele quer fazer um milagre. E Deus está pronto para te abençoar. Deus está com suas mãos estendidas sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, a cura na vida dessas pessoas que aqui estão. Meu Senhor, eu não sou adivinho, e eu sei que a adivinhação é contra a Tua palavra, mas eu tenho a convicção que Tu está conosco, porque nós podemos te sentir, ó Pai. Isso é alegria, isso é maravilha Sua. Nós podemos te sentir no nosso meio agindo. Então, Senhor, eu peço que nesse momento esteja trabalhando na vida de cada um que está aqui, de cada família, de cada indivíduo. Indiferente, Senhor, como chegaram aqui, quais eram as suas limitações, as suas dificuldades, mas eu sei, Senhor, que Tu está agindo nesse momento na vida de cada um. Como aquela espada que Elias usou para sacrificar os profetas de Baal. Venha com Tua espada e tira, Senhor, toda a impureza do nosso coração. Sacrifica na nossa vida tudo que está nos impedindo de ter uma vida de responsabilidade, uma vida de honra. Trabalha, Senhor, no nosso coração. Tira toda a raiz de amargura. Tira tudo, Senhor, que não vem de Ti na nossa caminhada. Todas as barreiras que nos impedem de receber o sobrenatural de Deus. Nos leva, Senhor, a ouvir a Tua voz, a ter esse momento de comunhão. Só assim nós seremos mais que vencedores. Obrigado, Pai, pela vida de cada uma dessas pessoas. Continue honrando, Pai, que com certeza nós queremos estar todos juntos como uma grande família na eternidade contigo. O que nós almejamos, o que nós buscamos é uma vida vitoriosa com Cristo, é uma vida saborosa, uma vida como mel. Por isso, Pai, muito obrigado pelo que Tu és na nossa vida e na nossa caminhada. Nós Te amamos. Obrigado, Senhor, por ser justo. Eu oro, Pai, agradecido em nome de Jesus. Amém. Que vocês tenham uma semana repleta de alegria e que Deus continue agindo e usando a vida de cada um de vocês. Confie nele, que Deus pode completar e trazer entendimento